Ela pensava que era só uma alergia no rosto, até que sua pele começou a se mover sozinha. Você já sentiu uma coceira persistente, daquelas que parecem inofensivas? Já se olhou no espelho e pensou: "Ah, deve ser só uma alergia passageira, nada para se preocupar"? Pois é. E se eu te dissesse que, por trás de um sintoma aparentemente banal, poderia estar escondido um parasita vivo, rastejando silenciosamente sob a sua pele, esperando o momento certo para se revelar? Essa ideia, só de imaginar, já arrepia. E você já ignorou algum sintoma achando que era besteira e, no fim, acabou descobrindo que era algo bem mais sério? Essa foi exatamente a realidade vivida por Stephanie, uma jovem professora de Freiburg, no coração da Alemanha. Aos 29 anos, ela levava uma vida equilibrada, dedicada ao trabalho e ao contato com a natureza. Apaixonada pela tranquilidade da Floresta Negra, Schwarzwald costumava passar seus fins de semana acampando entre árvores centenárias, ouvindo o som dos pássaros e sentindo a brisa fresca que descia das montanhas. Para ela, aquele ambiente era um refúgio contra a correria urbana, um lugar de paz e conexão. Mas o que deveria ter sido mais um fim de semana relaxante se transformaria em um pesadelo médico daqueles que parecem saídos de um episódio de Medical Mysteries. Algo que começaria com um simples inchaço no rosto e uma coceira insistente no ouvido esquerdo, mas que, aos poucos, revelaria um inimigo invisível, um parasita vivo, um caso raro e perturbador de miíase auricular. Na manhã seguinte ao acampamento, Stephanie percebeu seu rosto levemente inchado. O ouvido coçava sem parar. Ela logo pensou: deve ser alergia ao pólen ou talvez uma picada de mosquito. Afinal, quem nunca passou por isso? Bastava tomar um antialérgico e esperar o corpo reagir. Mas o que ela não sabia é que aquele seria apenas o primeiro sinal de algo muito mais grave. Os dias seguintes trouxeram uma reviravolta inquietante. O que parecia ser apenas uma alergia não passou. Na verdade, os sintomas só pioraram. A coceira transformou-se em dor. O inchaço, que antes era discreto, tomou forma e começou a alterar sua fisionomia. O espelho já não refletia apenas o rosto de uma jovem saudável. Agora mostrava uma expressão marcada pelo desconforto e pelo medo. Foi então que algo aconteceu. Ao se olhar mais uma vez no espelho, Stephanie viu o impossível. Sua própria pele se movia sozinha. Não era imaginação. Uma ondulação percorria sua bochecha, como se algo rastejasse debaixo dela. O choque foi imediato, o coração acelerou, as mãos tremeram e a respiração ficou presa na garganta. Imagine essa cena: estar diante do espelho, sozinho, e testemunhar a própria pele se contorcendo de maneira estranha. O cérebro tenta buscar explicações lógicas, talvez fosse um espasmo muscular ou apenas ilusão causada pelo inchaço. Mas no fundo, ela sabia que havia algo vivo ali dentro. E você? Teria coragem de olhar de novo e encarar o que estava acontecendo, ou sairia correndo direto para um hospital? O medo tomou conta. Stephanie começou a se questionar. Será que isso é uma infecção grave? Será que pode ser algo mortal? E quanto mais tentava ignorar, mais intenso se tornava o movimento sob sua pele. O desconforto físico se misturava a uma sensação de terror psicológico. Não era mais apenas um sintoma, era um alerta do corpo. Tomada pelo pânico, Stephanie finalmente decidiu buscar ajuda médica. Ela foi até uma clínica local, acreditando que talvez fosse apenas uma infecção de ouvido, uma Ohrenentzündung comum. Mas no fundo, carregava o pressentimento de que enfrentaria algo muito pior. Foi atendida pelo renomado Dr. Klaus Heinemann, otorrinolaringologista com mais de 2 décadas de experiência. O médico, acostumado a lidar com os mais diversos casos, começou o exame com tranquilidade.
Com um otoscópio em mãos, examinou o canal auditivo de Stephanie, mas, de repente, sua expressão mudou. Ele parou. Silêncio absoluto tomou a sala. O médico respirou fundo, afastou-se por um instante e pediu a presença imediata de uma enfermeira. Stephanie, nervosa, percebeu que havia algo errado. Seus olhos procuraram os do médico, buscando uma explicação. Mas o olhar sério de Heinemann dizia tudo. Aquilo não era normal. Ele voltou a examinar o ouvido, dessa vez com mais cautela. E então confirmou o que suspeitava. Ali, dentro do canal auditivo, havia larvas vivas, Madden, se contorcendo e se alimentando do tecido interno. O choque foi devastador. Stephanie ficou paralisada, sem conseguir falar. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O diagnóstico estava claro. Tratava-se de um caso raro e perigoso de miíase auricular, uma condição em que moscas depositam ovos em cavidades humanas e as larvas, ao nascerem, passam a devorar lentamente os tecidos vivos. Você consegue imaginar passar por uma situação dessas rastejando dentro do seu ouvido? Antes de contar os detalhes e continuar a minha história, eu queria te pedir que deixe seu like e se inscreva no canal e me diga de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. Vamos lá? Feito isso, vamos voltar ao vídeo. A história que se desenrola é um testemunho da fragilidade humana diante de forças naturais que, por vezes, se manifestam de maneiras inesperadas e perturbadoras. Ela nos convida a olhar para o nosso próprio corpo com um novo senso de vigilância, a reconhecer que os sinais que ele nos envia, mesmo os mais sutis, podem ser mensagens cruciais sobre um universo invisível que coexiste conosco. O contexto é a Alemanha, um país conhecido por sua organização, sua ciência avançada e seus cenários naturais de tirar o fôlego. A Floresta Negra, um dos cartões postais da natureza germânica, com suas árvores imponentes, seus vales profundos e sua aura de mistério, é o palco onde um evento peculiar se inicia. É um lugar que evoca tranquilidade, um refúgio para aqueles que buscam escapar da rotina urbana e reconectar-se com a terra. No entanto, a natureza, em sua dualidade intrínseca, abriga tanto beleza quanto perigo. E é nesse ambiente de serenidade aparente que uma jovem professora, Stephanie, encontra sua própria versão de um pesadelo médico. Sua paixão pela natureza a leva a buscar a paz e o renovamento nos fins de semana, uma prática comum para muitos que vivem em centros urbanos. O acampamento, uma atividade que celebra a imersão na vida selvagem, torna-se o ponto de partida para uma jornada inesperada e aterradora. O que começou como um simples despertar em uma manhã ensolarada, com um leve inchaço no rosto e uma coceira incômoda no ouvido, logo se transformaria em um fenômeno que desafiaria sua percepção da realidade e a colocaria no centro de uma investigação médica que atrairia a atenção de especialistas em doenças de pele e infecções. A narrativa se propõe a desvendar essa transformação, a seguir o rastro de um sintoma que, de um incômodo passageiro, evolui para uma condição alarmante. A coceira persistente, inicialmente atribuída a uma alergia comum, como ao pólen ou a uma picada de inseto, ignora as soluções fáceis. O corpo de Stephanie, em vez de responder a um antialérgico, começa a emitir sinais mais urgentes, mais alarmantes. A dor que se instala, o inchaço que aumenta, a mudança sutil, mas inegável, na aparência do seu rosto, tudo isso sugere que algo mais profundo está em jogo. A história se concentra nesse ponto de virada, no momento em que a dúvida se transforma em medo, quando a possibilidade de uma explicação banal é substituída pela terrível suspeita de uma invasão interna. O foco é traçar essa progressão, desde a percepção inicial de um problema menor até a constatação de uma ameaça real e viva. Algo que se manifesta de forma tão visceral que desafia a própria sanidade.
Este é o começo de algo estranho, um convite para explorar os recantos menos visíveis da nossa existência e os mistérios que podem se esconder mesmo nos incômodos mais banais do dia a dia. A jornada que se inicia é uma exploração da vulnerabilidade humana e da capacidade da natureza de nos surpreender, tanto em sua beleza quanto em sua capacidade de instilar um medo primordial. O incômodo inicial, uma coceira discreta no ouvido de Stephanie, rapidamente transcendeu a categoria de mero aborrecimento. A persistência do sintoma, aliada à sua intensificação, começou a pintar um quadro de preocupação crescente. O que inicialmente parecia uma reação cutânea comum, talvez desencadeada por um ácaro microscópico ou um resíduo ambiental, evoluiu para uma condição que desafiava as explicações simplistas. O inchaço, que se manifestou de forma sutil no rosto, expandiu-se, alterando a fisionomia de maneira perceptível. Essa mudança física, por si só, seria suficiente para gerar apreensão, mas foi a percepção de movimento sob a pele que elevou o desconforto a um patamar de puro terror. A visão de ondulações se deslocando como se um organismo estivesse ativamente se movendo dentro de seu próprio corpo é uma experiência que transcende a dor física, atingindo as profundezas do psique. O coração acelera, a respiração se torna ofegante e a mente, incapaz de processar a aberração, mergulha em um estado de pânico. Essa manifestação visual, a pele que se move por vontade própria, é um dos gatilhos mais primitivos para o medo. É a violação da integridade corporal. A percepção de que o próprio corpo não é mais um santuário inviolável, mas um território invadido. Para Stephanie, diante do espelho, a realidade se desdobrou em um espetáculo macabro. A mente humana é projetada para buscar padrões, para organizar o caos em categorias compreensíveis. Quando essa capacidade é confrontada com algo tão fundamentalmente bizarro, a resistência mental é imensa. A pergunta que ecoa é: o que se faz diante de tal aberração? A reação instintiva poderia ser a de fugir, de negar a visão, de buscar uma explicação externa para o que está acontecendo internamente. Contudo, a necessidade de compreender, de buscar alívio, empurra a pessoa para a ação, mesmo que essa ação seja movida pelo desespero. A gravidade da situação se tornou inegável quando Stephanie buscou auxílio médico. A entrada em uma clínica local marcou o início de uma investigação formal. A transição da experiência pessoal aterradora para o escrutínio científico. A figura do Dr. Klaus Heinemann, um otorrinolaringologista com vasta experiência, representa a esperança de uma resposta, de uma solução para o que se tornara um tormento insuportável. O exame inicial, utilizando um otoscópio, uma ferramenta comum para a investigação do canal auditivo, revela a natureza surpreendente e assustadora da condição. O silêncio que se instala no consultório, a respiração profunda do médico, o pedido de auxílio de uma enfermeira, todos esses sinais indicam que algo fora do comum foi detectado. A descoberta, escondida nas profundezas do canal auditivo, era chocante. Larvas vivas, visivelmente se contorcendo e consumindo o tecido delicado do ouvido. Essa visão, confirmada pelo olhar atento do médico, não apenas valida os medos de Stephanie, mas também revela a gravidade e a raridade do que ela estava experimentando. A miíase auricular, como seria posteriormente diagnosticada, é uma condição que, embora mais prevalente em regiões tropicais, devido à maior diversidade de moscas e condições ambientais propícias, representa um perigo latente em diversas partes do mundo. A presença de larvas vivas se alimentando de tecido humano é um cenário que evoca uma aversão visceral, uma repulsa profunda pela invasão biológica. Essa descoberta científica marca um ponto crucial na narrativa, solidificando a natureza extraordinária do desafio médico enfrentado.
O cenário de um parasita vivo se alimentando de tecido humano, especialmente em uma parte tão sensível do corpo como o ouvido, evoca uma resposta emocional intensa. A ideia de algo rastejando dentro de si, de um organismo estranho, prosperando em um ambiente que deveria ser seguro e controlado, é profundamente perturbadora. Essa invasão biológica desafia nossa noção de autossuficiência e controle sobre nosso próprio corpo, expondo uma vulnerabilidade fundamental. A reação humana a tal cenário oscila entre a repulsa e o medo, uma mistura complexa de nojo pela presença do invasor e pânico diante da ameaça à saúde e à integridade física. A capacidade de suportar a ideia de algo vivo dentro de si é um teste de resiliência mental e emocional, uma confrontação com o lado mais sombrio da biologia. A míase, em sua manifestação auricular, expõe a vulnerabilidade intrínseca do corpo humano a invasões parasitárias, um fenômeno que, embora incomum na Europa, ressoa com maior frequência em contextos de climas mais quentes e biodiversidade mais rica. A disseminação dessas infecções, segundo a Sociedade Alemã de Parasitologia, tem sido impulsionada por um conjunto de fatores interligados. As mudanças climáticas, ao alterarem os padrões de temperatura e umidade, criam nichos ecológicos mais favoráveis para a proliferação de insetos vetores, como as moscas que causam a miíase. Paralelamente, o crescimento do turismo ecológico, que incentiva viagens para áreas remotas e ecossistemas diversos, aumenta a exposição de indivíduos a patógenos e parasitas aos quais seu sistema imunológico pode não estar adaptado. Essa convergência de fatores ambientais e sociais redefine o mapa de risco para doenças infecciosas, desafiando as percepções geográficas tradicionais de onde certas patologias são mais prováveis de ocorrer. Nos Estados Unidos, por exemplo, relatos em clínicas de pronto atendimento e hospitais de emergência frequentemente descrevem casos semelhantes como verdadeiros mistérios médicos. Essa designação sublinha a natureza inesperada e, por vezes, de difícil diagnóstico dessas infestações. A apresentação atípica dos sintomas, a falta de familiaridade dos profissionais de saúde com a condição em determinadas regiões e a própria natureza insidiosa do parasita, que pode mimetizar outras doenças ou permanecer indetectável em exames iniciais, contribuem para essa aura de mistério. A jornada de um paciente, desde a percepção de um sintoma peculiar até o diagnóstico correto, pode ser longa e repleta de incertezas, evidenciando a necessidade de um olhar clínico atento e de um conhecimento especializado em parasitologia e doenças infecciosas. A maneira como essas infestações se manifestam, muitas vezes de forma insidiosa, requer uma capacidade de observação aguçada e uma mente aberta para considerar diagnósticos menos comuns. O diagnóstico da miíase auricular em Stephanie, portanto, não é apenas a identificação de um parasita, mas a confirmação de uma realidade biológica que opera em escalas invisíveis, mas com consequências tangíveis. A compreensão da etiologia da doença, que envolve a deposição de ovos por moscas em cavidades corporais e a subsequente eclosão e desenvolvimento das larvas em tecido vivo, é fundamental para contextualizar a gravidade da situação. A larva, em sua busca por nutrientes, consome ativamente o tecido orgânico, causando danos que podem variar de leves irritações a infecções graves e destruição tecidual significativa. Esse processo de alimentação e crescimento dentro do hospedeiro humano é um testemunho da adaptabilidade e da voracidade de certos organismos, e um lembrete da constante batalha pela sobrevivência que ocorre no nível microscópico. A incidência crescente de doenças parasitárias em todo o mundo, conforme documentado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, serve como um alerta contundente.
O aumento de doenças raras associadas a parasitas não é um fenômeno isolado, mas um reflexo de complexas interações entre saúde humana, meio ambiente e comportamento social. A globalização, com o aumento das viagens e do comércio, facilita a disseminação de patógenos e vetores para novas regiões geográficas. Adicionalmente, a urbanização e as mudanças no uso da terra podem alterar ecossistemas, aproximando populações humanas de reservatórios de parasitas e vetores. A compreensão dessas tendências globais é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle, bem como para a preparação dos sistemas de saúde para lidar com desafios emergentes. A história de Stephanie, ao destacar um caso de miíase auricular na Alemanha, ilustra como esses riscos parasitários estão se tornando mais difusos. Ao contrário da percepção comum de que tais infestações são exclusivas de regiões tropicais, a evidência sugere uma expansão geográfica desses parasitas, possivelmente facilitada pelas mesmas forças que moldam o mundo moderno. A necessidade de estar ciente desses perigos, mesmo em ambientes que tradicionalmente não são associados a eles, torna-se cada vez mais premente. A narrativa, portanto, não se limita a um único evento, mas se insere em um contexto mais amplo de saúde pública global, onde as fronteiras geográficas para as doenças infecciosas estão se tornando cada vez mais tênues. A urgência do tratamento para Stephanie era palpável, um reflexo direto da natureza invasiva e potencialmente destrutiva da miíase auricular. O procedimento que se seguiu ao diagnóstico não admitia adiamentos. A remoção manual das larvas, um ato que exigia precisão e delicadeza, foi o primeiro passo crítico. Essa etapa, embora invasiva, era essencial para interromper o ciclo de alimentação e dano tecidual perpetrado pelos parasitas. Imaginar a sensação de ter esses organismos removidos um a um, enquanto a mente ainda processava a presença deles, evoca uma mistura visceral de alívio e aversão. A irrigação subsequente com solução salina serviu a um duplo propósito: limpar o canal auditivo, removendo quaisquer vestígios remanescentes das larvas ou seus resíduos, e criar um ambiente menos propício à sua sobrevivência ou replicação. A prescrição de antibióticos assumiu um papel crucial na prevenção de complicações secundárias. A pele e os tecidos do ouvido, uma vez invadidos e perfurados pelas larvas, tornam-se portas de entrada para bactérias oportunistas. Uma infecção bacteriana secundária poderia agravar significativamente o quadro clínico, levando a inflamações mais severas, dor intensa e, em casos extremos, danos auditivos permanentes ou disseminação da infecção para outras partes do corpo. A antibiótico-terapia, portanto, não visava combater o parasita em si, mas sim proteger o corpo contra as consequências bacterianas da agressão inicial. Essa abordagem terapêutica multifacetada sublinha a complexidade do manejo de infestações parasitárias, que frequentemente requerem uma combinação de intervenções diretas e medidas profiláticas. Durante o processo de tratamento, a própria Stephanie relatou experiências auditivas perturbadoras, uma persistência da sensação de movimento dentro da cabeça, como se os parasitas ainda estivessem ativos. Essa percepção, mesmo após a remoção física das larvas, é um testemunho do impacto psicológico profundo que tais infestações podem ter. O trauma de ter um organismo vivo se alojado e alimentando-se dentro do corpo pode gerar uma resposta de estresse pós-traumático, onde o cérebro continua a registrar a ameaça, mesmo quando a causa física foi eliminada. Essa dissociação entre a realidade física do corpo e a percepção psicológica é um campo complexo, onde a mente luta para reconciliar a experiência vivida com a nova realidade de cura.
A capacidade de suportar a ideia de algo vivo e ativo dentro de si é, sem dúvida, um teste de resistência mental e emocional. A invasão de um parasita é uma violação íntima, uma transgressão do espaço pessoal e corporal que evoca sentimentos profundos de vulnerabilidade e repulsa. A mera contemplação dessa possibilidade pode desencadear ansiedade e nojo. Para aqueles que vivenciam essa realidade, a luta para manter a compostura e a sanidade é imensa. Essa experiência, por mais incomum que pareça, ressalta a importância de reconhecer e validar os impactos psicológicos de condições médicas que afetam a integridade corporal, especialmente quando envolvem a presença de outros organismos vivos em nosso interior. A superação desse trauma, muitas vezes, exige um acompanhamento terapêutico dedicado, além da recuperação física. A recuperação física de Stephanie, embora notavelmente rápida, foi apenas uma parte da sua jornada. O desaparecimento do inchaço, o alívio da dor e o controle da inflamação marcaram o fim da fase aguda da infecção. No entanto, o trauma emocional infligido pela experiência deixou marcas duradouras. Meses após o procedimento, a persistência de zumbidos e a sensação fantasma de movimento sob a pele são manifestações claras de como o corpo e a mente podem reter o impacto de eventos perturbadores. Esses sintomas, conhecidos como sensações fantasma ou alucinações táteis, são comuns em casos de trauma e invasão corporal, onde o sistema nervoso central continua a processar informações de um estímulo que não está mais presente. A história de Stephanie, portanto, serve como um poderoso lembrete da importância de não negligenciar os sinais do corpo. A tendência humana de minimizar sintomas, de atribuí-los a causas triviais, pode, em certas circunstâncias, levar a um atraso no diagnóstico e tratamento de condições mais sérias. Uma simples reação alérgica, uma irritação cutânea ou um incômodo passageiro podem, de fato, mascarar perigos ocultos, como a presença de um parasita. A vigilância e a atenção aos detalhes, aliadas à busca por avaliação médica quando os sintomas persistem ou se agravam, são cruciais para garantir a saúde e o bem-estar. A narrativa destaca a intrincada relação entre a saúde física e mental e como ambas são afetadas quando a integridade corporal é comprometida, mesmo que temporariamente. A recuperação, embora marcando o fim da invasão parasitária ativa, não extinguiu completamente a perturbação na vida de Stephanie. O eco da experiência, manifestado em sensações fantasmagóricas e zumbidos persistentes, revelou um aspecto crucial da interação parasita-hospedeiro: o impacto duradouro na neurofisiologia e na percepção sensorial. O sistema nervoso, em sua complexidade, pode criar memórias de estímulos, mesmo após a cessação do gatilho original. No caso de Stephanie, o cérebro, acostumado à presença e ao movimento dos parasitas, continuou a gerar sinais táteis e auditivos residuais. Essa persistência sensorial, embora não indicativa de uma reinfestação, é um fenômeno neurológico fascinante e, para o indivíduo que o vivencia, profundamente perturbador. Essa manifestação do trauma sublinha a importância de uma abordagem holística na recuperação médica. A cura física é apenas uma faceta. A restauração do bem-estar psicológico e sensorial é igualmente vital. A sensação de que algo se move sob a pele, mesmo quando não há mais nada lá, é um exemplo de como o cérebro processa e interpreta informações de forma complexa, às vezes gerando percepções que não correspondem à realidade externa. Para Stephanie, essa experiência contínua exigiu um período de adaptação e, possivelmente, intervenções terapêuticas voltadas para a dessensibilização e a reeducação neural. Ademais, essa persistência dos sintomas após a erradicação do parasita levanta uma questão fundamental. Quantas vezes ignoramos
ou minimizamos sinais de infecção ou doenças estranhas simplesmente porque parecem insignificantes. A tendência humana de autodiagnóstico baseado em experiências passadas ou informações superficiais pode ser perigosa. Um sintoma que, à primeira vista, parece ser um simples resfriado, uma dor de cabeça comum ou uma irritação cutânea, pode, na verdade, ser o prenúncio de algo mais complexo. A história de Stephanie serve como um poderoso lembrete de que o corpo frequentemente comunica suas necessidades e seus perigos de maneiras sutis. E a capacidade de ouvir e interpretar esses sinais corretamente é uma habilidade essencial para a manutenção da saúde. A lição central reside na necessidade de uma vigilância contínua e na valorização de cada sintoma, mesmo aqueles que parecem banais. A medicina moderna, com seus avanços em diagnóstico e tratamento, está cada vez mais equipada para identificar e combater uma vasta gama de patologias. No entanto, a eficácia dessas ferramentas depende, em grande parte, da disposição do indivíduo em buscar ajuda profissional e em descrever seus sintomas com precisão. Ignorar um sinal persistente, na esperança de que ele desapareça espontaneamente, pode ser um erro com consequências graves. A experiência de Stephanie, embora extraordinária em sua natureza parasitária, reflete uma verdade universal sobre a saúde. A prevenção e a detecção precoce são as melhores armas contra a doença. Consideremos, por exemplo, a maneira como certas inflamações crônicas, inicialmente percebidas como pequenas irritações, podem evoluir para condições mais sérias se não forem tratadas adequadamente. Uma dor articular que se torna recorrente, uma erupção cutânea que não desaparece ou uma fadiga persistente podem ser indicativos de processos subjacentes que requerem atenção médica especializada. Assim como a coceira de Stephanie evoluiu para uma infestação, esses sintomas aparentemente menores podem ser os primeiros sinais de alerta de condições que, se negligenciadas, podem levar a danos significativos. A mensagem é clara: o corpo fala, e é nossa responsabilidade aprender a ouvir. A exposição à natureza, embora inerentemente revigorante, carrega consigo um conjunto de riscos invisíveis que frequentemente são subestimados. O simples ato de dormir ao ar livre, imerso nos sons e aromas da floresta ou do campo, sem as barreiras de proteção convencionais, pode parecer uma reconexão primitiva e inofensiva. Contudo, essa aparente benignidade desconsidera a complexa ecologia de micro-organismos e artrópodes que habitam esses ambientes. Mosquiteiros, por mais simples que pareçam, representam uma barreira física essencial contra vetores de doenças conhecidas e desconhecidas. O uso de repelentes, por sua vez, atua como um escudo químico, dissuadindo insetos que, para além do incômodo da picada, podem ser portadores de patógenos. Da mesma forma, a escolha de vestimentas adequadas, cobrindo a pele exposta, minimiza as oportunidades de contato e, consequentemente, de transmissão de parasitas. A expansão geográfica de doenças transmitidas por vetores, um fenômeno documentado por organizações de saúde globais, sublinha a crescente interconexão entre saúde humana e ecossistemas. A Organização Mundial da Saúde, em seus relatórios, tem alertado sobre o aumento de doenças raras ligadas a parasitas, um reflexo direto das mudanças climáticas, da urbanização desordenada e da globalização. Essas tendências alteram habitats, forçando a migração de espécies e, em muitos casos, aproximando populações humanas de reservatórios de parasitas e seus vetores. A proliferação de moscas e mosquitos em novas regiões, por exemplo, não é apenas uma questão de incômodo, mas uma potencial porta de entrada para infecções sérias, como a miíase, que afetam tecidos vivos. O papel dos insetos como vetores de parasitas transcende a transmissão de doenças conhecidas,
como a malária ou a dengue. Eles são, na verdade, elos cruciais em ciclos de vida parasitários complexos, muitos dos quais ainda estão sendo descobertos e compreendidos pela ciência. Um simples contato da pele com um inseto infectado ou a deposição de ovos em uma ferida aberta pode iniciar um processo invasivo. A diversidade de parasitas que utilizam insetos como hospedeiros intermediários ou vetores é vasta, abrangendo desde protozoários a larvas de insetos, como no caso da miíase. Portanto, a prevenção através de barreiras físicas e químicas não se limita a evitar picadas, mas a interromper cadeias de transmissão que podem levar a condições médicas graves e, por vezes, de difícil diagnóstico. A importância de medidas preventivas, como o uso de mosquiteiros e repelentes, torna-se ainda mais evidente quando consideramos a vulnerabilidade de populações em áreas com infraestrutura de saúde limitada ou em regiões onde doenças parasitárias emergentes são menos conhecidas. A falta de conscientização sobre os riscos associados ao contato direto com a natureza, especialmente durante atividades de lazer, pode levar a uma subestimação das precauções necessárias. O que pode parecer um risco remoto torna-se uma ameaça concreta quando os padrões climáticos mudam, permitindo que vetores se estabeleçam em novas áreas ou que ciclos de vida parasitários acelerem. A educação sobre higiene, práticas seguras em ambientes naturais e a importância de procurar atendimento médico para quaisquer sintomas incomuns são componentes essenciais de uma estratégia de saúde pública eficaz. A percepção pública sobre doenças infecciosas muitas vezes se concentra em patógenos de alta visibilidade, negligenciando a ameaça constante representada por parasitas mais discretos. A história de Stephanie, ao trazer à luz um caso de miíase auricular, serve como um chamado à atenção para esses perigos menos divulgados. A disseminação de conhecimento sobre a diversidade de parasitas e os modos de transmissão é fundamental para capacitar os indivíduos a se protegerem. A adoção de medidas simples, como garantir que mosquiteiros estejam intactos e que repelentes sejam aplicados corretamente, pode ser a diferença entre uma noite tranquila na natureza e uma experiência médica traumática. A realidade é que, em qualquer ambiente onde a vida prospera, existem organismos que competem por recursos e espaço, e o corpo humano, com seus tecidos ricos em nutrientes, pode ser um alvo irresistível para muitos deles. A história de Stephanie, uma docente de Freiburg, que se viu acometida por uma infestação parasitária no ouvido, serve como um poderoso catalisador para uma reflexão mais profunda sobre a intrincada relação entre o comportamento humano e a disseminação de doenças infecciosas. Para além da mera prevenção de picadas de insetos, a narrativa nos impele a examinar as dinâmicas sociais e ambientais que, inadvertidamente, criam cenários propícios para a proliferação de patógenos. O turismo ecológico, por exemplo, embora promova o contato com a natureza e a apreciação da biodiversidade, também facilita a introdução de espécies invasoras, incluindo micro-organismos e insetos vetores, em ecossistemas onde as populações locais podem ter pouca ou nenhuma imunidade desenvolvida. Essa mobilidade global, que encurta distâncias e democratiza o acesso a destinos antes remotos, também intensifica a circulação de agentes infecciosos. Em contrapartida, a expansão urbana desordenada, muitas vezes ignorando princípios de saneamento básico e gestão de resíduos, cria ambientes urbanos que se tornam focos de proliferação de vetores. Áreas com acúmulo de lixo, corpos d'água estagnada e pouca ventilação oferecem condições ideais para a reprodução de mosquitos e moscas.
A proximidade dessas áreas insalubres com habitações humanas aumenta exponencialmente o risco de transmissão de doenças. Considere, por exemplo, como um simples vazamento em um sistema de esgoto em uma periferia urbana pode se tornar um criadouro para moscas, que, por sua vez, podem transportar ovos de parasitas para residências e estabelecimentos comerciais. Essa interação, muitas vezes negligenciada no planejamento urbano, é um elo crítico na cadeia de transmissão de inúmeras enfermidades, incluindo aquelas que afetam a pele e as cavidades corporais. Ademais, as mudanças climáticas, com o aumento das temperaturas médias e a alteração dos padrões de chuva, exercem uma influência significativa na distribuição geográfica e na sazonalidade de vetores de doenças. O aquecimento global, por exemplo, permite que espécies de insetos que antes eram restritas a regiões tropicais expandam seu alcance para climas temperados. Isso significa que condições como a miíase, antes consideradas raras em países como a Alemanha, podem se tornar mais prevalentes à medida que as condições ambientais se tornam mais favoráveis a esses organismos. A capacidade de adaptação desses parasitas e seus vetores a novas condições climáticas é notável. E essa plasticidade biológica representa um desafio contínuo para a saúde pública global. Outra camada crucial a ser considerada é a percepção individual do risco. Muitas pessoas tendem a subestimar a ameaça representada por insetos e parasitas, especialmente em ambientes que consideram limpos ou seguros. Essa complacência pode levar a uma negligência das medidas preventivas básicas, como o uso de mosquiteiros ou repelentes, mesmo em situações onde o risco é real. A história de Stephanie, que inicialmente atribuiu seus sintomas a uma alergia comum, exemplifica essa tendência de minimizar o perigo. Essa falta de percepção de risco, combinada com a raridade de certas infestações em determinadas regiões, cria um cenário onde o diagnóstico precoce pode ser dificultado, permitindo que os parasitas se estabeleçam e causem danos antes que a verdadeira natureza do problema seja compreendida. Portanto, a educação em saúde, focada em conscientizar a população sobre os riscos ocultos e a importância da vigilância, é um componente indispensável na prevenção de futuras ocorrências. A história de Stephanie, embora centrada em um evento parasitário específico, abre uma janela para a intrincada relação entre a saúde humana e os ecossistemas em constante mutação. A disseminação de doenças infecciosas não é um fenômeno isolado, mas um reflexo de complexas interações que envolvem fatores ambientais, sociais e biológicos. A própria natureza, em sua exuberância, abriga um vasto reservatório de micro-organismos e parasitas, muitos dos quais possuem ciclos de vida intrincados que dependem da interação com diferentes hospedeiros e vetores. Nesse contexto, a expansão de atividades humanas para áreas antes intocadas, como o turismo ecológico, ou mesmo a simples alteração de habitats naturais devido ao desenvolvimento urbano, pode desequilibrar delicados ecossistemas. Essa perturbação pode forçar o contato entre espécies que normalmente não interagiriam, criando novas oportunidades para a transmissão de patógenos. É fundamental compreender que a biodiversidade, embora vital para a saúde do planeta, também representa uma complexa teia de interdependências. Em um ecossistema equilibrado, a população de vetores e hospedeiros intermediários é mantida sob controle por predadores naturais e pela competição intraespecífica. No entanto, quando esse equilíbrio é rompido, seja pela introdução de espécies invasoras, pela poluição ou pela alteração do clima, a dinâmica pode mudar drasticamente. Mutações genéticas em parasitas
adaptando-os a novos hospedeiros, ou o aumento da população de insetos vetores devido a condições climáticas favoráveis, podem levar a surtos de doenças que antes eram restritos a regiões geográficas específicas. A história de Stephanie, em um país como a Alemanha, tradicionalmente não associado a infestações parasitárias como a miíase, é um testemunho dessa mudança de paradigma. Ademais, a própria percepção de risco associada a atividades de lazer, como acampamentos ou trilhas, frequentemente subestima a presença de perigos invisíveis. A confiança na aparente sanidade do ambiente natural pode levar à negligência de medidas preventivas básicas. Um simples mosquiteiro, um repelente de qualidade ou mesmo a escolha de vestuário adequado podem ser a diferença entre uma experiência segura e um encontro traumático com um parasita. Essa complacência é alimentada, em parte, pela falta de informação sobre a diversidade de ameaças e pelos ciclos de vida de organismos que, em sua maioria, operam em escalas microscópicas. A conscientização sobre a necessidade de proteger o corpo contra vetores, independentemente da localização geográfica ou da estação do ano, é um pilar essencial na prevenção de doenças infecciosas. Por outro lado, é crucial reconhecer que a saúde humana não é apenas uma questão de prevenção individual, mas também um reflexo das condições ambientais e sociais mais amplas. A urbanização desordenada, por exemplo, com a proliferação de lixões a céu aberto e a falta de saneamento básico, cria focos de proliferação de moscas e outros insetos que podem atuar como vetores de parasitas. A proximidade dessas áreas insalubres com habitações humanas aumenta o risco de contato e transmissão. Portanto, a gestão ambiental eficaz e o planejamento urbano adequado são componentes indissociáveis de uma estratégia robusta de saúde pública. Ignorar essas interconexões é perpetuar um ciclo de vulnerabilidade, onde a saúde individual está intrinsecamente ligada à saúde do ambiente em que vivemos. A história de Stephanie, em sua singularidade, lança luz sobre a complexidade da saúde global. Ela nos convida a olhar para além das aparências e a reconhecer que, mesmo em ambientes aparentemente seguros, os riscos biológicos existem e podem se manifestar de formas inesperadas. A subestimação de sintomas banais ou a falta de informação sobre potenciais ameaças podem ter consequências significativas. A capacidade de adaptar nossos comportamentos e nossas práticas de lazer para mitigar esses riscos é, portanto, não apenas uma questão de precaução, mas uma demonstração de responsabilidade em relação à nossa própria saúde e à saúde do ecossistema que compartilhamos. A vigilância constante e a busca por conhecimento sobre os perigos invisíveis são ferramentas poderosas para navegar com segurança em um mundo cada vez mais interconectado e ecologicamente dinâmico. A recuperação física de Stephanie, embora um marco de alívio, não erradicou as reverberações psicológicas de sua experiência. A persistência de zumbidos e a sensação fantasma de movimento sob a pele evidenciam um impacto neurológico profundo, onde o cérebro, mesmo após a remoção do agente causador, continua a processar estímulos residuais. Essa manifestação, frequentemente observada em casos de trauma corporal, demonstra como a mente pode criar memórias sensoriais, continuando a gerar sinais mesmo na ausência do gatilho original. Para Stephanie, isso se traduziu em uma constante sensação de inquietação, um lembrete fantasmagórico da invasão. Essa persistência sensorial levanta uma questão crucial. Quantas vezes negligenciamos ou minimizamos sinais corporais que, à primeira vista, parecem triviais? A tendência humana de autodiagnóstico, muitas vezes baseado em experiências passadas ou informações superficiais,
pode ser perigosa. Um incômodo que se assemelha a uma irritação comum ou a uma reação alérgica banal pode, na verdade, ser o prenúncio de condições mais complexas. A experiência de Stephanie, que evoluiu de uma leve coceira para uma infestação parasitária, exemplifica essa armadilha perceptual. A subestimação de sintomas, na esperança de que desapareçam espontaneamente, pode atrasar o diagnóstico e o tratamento, permitindo que problemas menores se agravem. O corpo, de fato, comunica suas necessidades e perigos de maneiras sutis, e a habilidade de ouvir e interpretar esses sinais é um componente vital da saúde. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos, oferece ferramentas poderosas para identificar e combater uma vasta gama de patologias. Contudo, a eficácia dessas ferramentas depende intrinsecamente da disposição do indivíduo em buscar ajuda profissional e em descrever seus sintomas com precisão. A dificuldade em articular uma sensação incomum, especialmente quando não se encaixa em quadros clínicos conhecidos, pode criar barreiras no processo diagnóstico. Assim como a sensação fantasma de movimento em Stephanie não era facilmente traduzível em termos médicos convencionais inicialmente, outras manifestações sutis do corpo podem ser difíceis de verbalizar, levando a uma comunicação incompleta entre paciente e profissional de saúde. É imperativo cultivar uma atitude de vigilância consciente em relação ao próprio corpo. A saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que requer atenção e cuidado contínuos. Cada sintoma, por mais fugaz ou aparentemente insignificante que seja, merece ser observado e, se persistir ou se agravar, investigado. A história de Stephanie, embora extraordinária em sua natureza parasitária, ressoa com a experiência comum de lidar com incertezas corporais. Ela nos lembra que a prevenção e a detecção precoce são, de fato, as estratégias mais eficazes para garantir o bem-estar a longo prazo. Aprender a ouvir o corpo, a valorizar seus sinais, é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a conscientização, fortalecendo a relação entre indivíduo e saúde. A recuperação física, embora tenha restaurado a integridade externa do corpo de Stephanie, deixou um rastro de sequelas psicológicas e neurológicas que a acompanharam por meses. A persistência de zumbidos e a sensação fantasmagórica de movimento sob a pele, sequelas comuns em casos de trauma e invasão corporal, são manifestações claras de como o sistema nervoso central pode reter a memória de um estímulo, mesmo após a sua eliminação. O cérebro, em sua complexidade, tende a criar impressões sensoriais e, no caso de Stephanie, a presença contínua dos parasitas moldou uma percepção que demorou a se dissipar. Essa experiência sublinha a intrincada relação entre o corpo e a mente, onde a saúde de um afeta profundamente o bem-estar do outro, em uma via de mão dupla. Essa persistência sensorial levanta uma questão fundamental. Quantas vezes negligenciamos ou minimizamos sinais corporais que, à primeira vista, parecem triviais? A tendência humana de autodiagnóstico, muitas vezes baseada em experiências passadas ou informações superficiais, pode ser perigosa. Um incômodo que se assemelha a uma irritação comum ou a uma reação alérgica banal pode, na verdade, ser o prenúncio de condições mais complexas. A história de Stephanie, que evoluiu de uma leve coceira para uma infestação parasitária, exemplifica essa armadilha perceptual, a subestimação de sintomas na esperança de que desapareçam espontaneamente pode atrasar o diagnóstico e o tratamento, permitindo que problemas menores se agravem. O corpo, de fato, comunica suas necessidades e perigos de maneiras sutis, e a habilidade de ouvir e interpretar esses sinais é um componente vital da saúde. Ademais,
A própria percepção de risco associada a atividades de lazer, como acampamentos ou trilhas, frequentemente subestima a presença de perigos invisíveis. A confiança na aparente sanidade do ambiente natural pode levar à negligência de medidas preventivas básicas. Um simples mosquiteiro, um repelente de qualidade ou mesmo a escolha de vestuário adequado podem ser a diferença entre uma experiência segura e um encontro traumático com um parasita. Essa complacência é alimentada, em parte, pela falta de informação sobre a diversidade de ameaças e pelos ciclos de vida de organismos que, em sua maioria, operam em escalas microscópicas. A conscientização sobre a necessidade de proteger o corpo contra vetores, independentemente da localização geográfica ou da estação do ano, é um pilar essencial na prevenção de doenças infecciosas. É imperativo cultivar uma atitude de vigilância consciente em relação ao próprio corpo. A saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que requer atenção e cuidado contínuos. Cada sintoma, por mais fugaz ou aparentemente insignificante que seja, merece ser observado e, se persistir ou se agravar, investigado. A história de Stephanie, embora extraordinária em sua natureza parasitária, ressoa com a experiência comum de lidar com incertezas corporais. Ela nos lembra que a prevenção e a detecção precoce são, de fato, as estratégias mais eficazes para garantir o bem-estar a longo prazo. Aprender a ouvir o corpo, a valorizar seus sinais, é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a conscientização, fortalecendo a relação entre indivíduo e saúde. A história de Stephanie, ao destacar um caso de miíase auricular na Alemanha, ilustra como esses riscos parasitários estão se tornando mais difusos. Ao contrário da percepção comum de que tais infestações são exclusivas de regiões tropicais, a evidência sugere uma expansão geográfica desses parasitas, possivelmente facilitada pelas mesmas forças que moldam o mundo moderno. A necessidade de estar ciente desses perigos, mesmo em ambientes que tradicionalmente não são associados a eles, torna-se cada vez mais premente. A narrativa, portanto, não se limita a um único evento, mas se insere em um contexto mais amplo de saúde pública global, onde as fronteiras geográficas para as doenças infecciosas estão se tornando cada vez mais tênues. A incidência crescente de doenças parasitárias em todo o mundo, conforme documentado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, serve como um alerta contundente. O aumento de doenças raras associadas a parasitas não é um fenômeno isolado, mas um reflexo de complexas interações entre saúde humana, meio ambiente e comportamento social. A globalização, com o aumento das viagens e do comércio, facilita a disseminação de patógenos e vetores para novas regiões geográficas. Adicionalmente, a urbanização e as mudanças no uso da terra podem alterar ecossistemas, aproximando populações humanas de reservatórios de parasitas e vetores. A compreensão dessas tendências globais é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle, bem como para a preparação dos sistemas de saúde para lidar com desafios emergentes. O papel dos insetos como vetores de parasitas transcende a transmissão de doenças conhecidas como a malária ou a dengue. Eles são, na verdade, elos cruciais em ciclos de vida parasitários complexos, muitos dos quais ainda estão sendo descobertos e compreendidos pela ciência. Um simples contato da pele com um inseto infectado ou a deposição de ovos em uma ferida aberta pode iniciar um processo invasivo. A diversidade de parasitas que utilizam insetos como hospedeiros intermediários ou vetores é vasta, abrangendo desde protozoários a larvas de insetos, como no caso da miíase. Portanto, a prevenção através de barreiras físicas e químicas não se limita a evitar picadas,
mas a interromper cadeias de transmissão que podem levar a condições médicas graves e, por vezes, de difícil diagnóstico. A percepção pública sobre doenças infecciosas muitas vezes se concentra em patógenos de alta visibilidade, negligenciando a ameaça constante representada por parasitas mais discretos. A história de Stephanie, ao trazer à luz um caso de miíase auricular, serve como um chamado à atenção para esses perigos menos divulgados. A disseminação de conhecimento sobre a diversidade de parasitas e os modos de transmissão é fundamental para capacitar os indivíduos a se protegerem. A adoção de medidas simples, como garantir que mosquiteiros estejam intactos e que repelentes sejam aplicados corretamente, pode ser a diferença entre uma noite tranquila na natureza e uma experiência médica traumática. A realidade é que, em qualquer ambiente onde a vida prospera, existem organismos que competem por recursos e espaço, e o corpo humano, com seus tecidos ricos em nutrientes, pode ser um alvo irresistível para muitos deles. Ademais, a própria percepção de risco associada a atividades de lazer, como acampamentos ou trilhas, frequentemente subestima a presença de perigos invisíveis. A confiança na aparente sanidade do ambiente natural pode levar à negligência de medidas preventivas básicas. Um simples mosquiteiro, um repelente de qualidade ou mesmo a escolha de vestuário adequado podem ser a diferença entre uma experiência segura e um encontro traumático com um parasita. Essa complacência é alimentada em parte pela falta de informação sobre a diversidade de ameaças e pelos ciclos de vida de organismos que, em sua maioria, operam em escalas microscópicas. A conscientização sobre a necessidade de proteger o corpo contra vetores, independentemente da localização geográfica ou da estação do ano, é um pilar essencial na prevenção de doenças infecciosas. É imperativo cultivar uma atitude de vigilância consciente em relação ao próprio corpo. A saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que requer atenção e cuidado contínuos. Cada sintoma, por mais fugaz ou aparentemente insignificante que seja, merece ser observado e, se persistir ou se agravar, investigado. A história de Stephanie, embora extraordinária em sua natureza parasitária, ressoa com a experiência comum de lidar com incertezas corporais. Ela nos lembra que a prevenção e a detecção precoce são, de fato, as estratégias mais eficazes para garantir o bem-estar a longo prazo. Aprender a ouvir o corpo, a valorizar seus sinais, é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a conscientização, fortalecendo a relação entre indivíduo e saúde. A história de Stephanie, que começou com um incômodo aparentemente inofensivo, é um lembrete pungente da complexidade da saúde humana e da sua intrínseca ligação com o ambiente circundante. A própria natureza, em sua vasta biodiversidade, abriga um universo de micro-organismos e parasitas cujos ciclos de vida, muitas vezes, dependem de interações específicas com hospedeiros e vetores. Ao adentrarmos em ecossistemas naturais, seja para lazer ou para pesquisa, estamos inerentemente nos expondo a essa intrincada rede de vida. A expansão das atividades humanas para áreas remotas, impulsionada pelo turismo ecológico e pela busca por novas experiências, intensifica essa interação. Essa maior proximidade com a vida selvagem, embora enriquecedora, também eleva o potencial de exposição a patógenos e parasitas, para os quais as populações humanas podem não possuir defesas imunológicas prévias. Consideremos, por exemplo, a forma como a alteração de habitats, um fenômeno cada vez mais comum devido ao avanço urbano e à exploração de recursos naturais, pode desestabilizar ecossistemas. Essa desestabilização pode levar à proliferação de certas espécies de insetos vetores, como moscas e mosquitos, cujas populações
antes mantidas sob controle por predadores naturais ou pela competição intraespecífica, encontram novas oportunidades de crescimento. Essa proliferação, por sua vez, aumenta a probabilidade de transmissão de parasitas. A míase auricular que afligiu Stefanie é um exemplo de como um ciclo de vida parasitário, antes restrito a nichos específicos, pode se adaptar e prosperar em novos ambientes, especialmente quando as condições climáticas se tornam mais favoráveis, como no caso do aquecimento global. Essa plasticidade biológica dos parasitas e seus vetores representa um desafio contínuo para a saúde pública global, exigindo uma vigilância constante e uma compreensão aprofundada das dinâmicas ecológicas. A percepção de risco, no contexto de atividades ao ar livre, muitas vezes é distorcida por uma confiança excessiva na aparente benignidade da natureza. A ideia de um acampamento ser um refúgio seguro pode ofuscar a realidade de que mesmo os ambientes mais idílicos abrigam perigos invisíveis. A negligência de medidas preventivas básicas, como o uso de mosquiteiros ou a aplicação correta de repelentes, pode ser uma consequência direta dessa percepção equivocada. Essa complacência é, em parte, resultado da falta de informação sobre a vasta gama de ameaças que a natureza pode apresentar e sobre os ciclos de vida complexos de organismos que operam em escalas microscópicas, mas com impactos biológicos significativos. A conscientização sobre a necessidade de proteger o corpo contra vetores, independentemente da localização geográfica ou da estação do ano, emerge como um pilar essencial na prevenção de doenças infecciosas. É fundamental, portanto, cultivar uma atitude de vigilância consciente em relação ao próprio corpo e ao ambiente. A saúde não deve ser vista como um estado estático, mas como um processo dinâmico que requer atenção e cuidado contínuos. Cada sintoma, por mais fugaz ou aparentemente insignificante que seja, merece ser observado e, se persistir ou se agravar, investigado. A história de Stefanie, embora extraordinária em sua natureza parasitária, ressoa com a experiência comum de lidar com incertezas corporais. Ela nos lembra que a prevenção e a detecção precoce são, de fato, as estratégias mais eficazes para garantir o bem-estar a longo prazo. Aprender a ouvir o corpo, a valorizar seus sinais, é uma habilidade que se desenvolve com a prática e a conscientização, fortalecendo a relação entre o indivíduo e sua própria saúde. Refletindo sobre esta jornada até agora, observamos como os fios de uma narrativa aparentemente simples podem se entrelaçar, revelando complexidades que transcendem o evento isolado. O corpo humano, esse universo intrincado e muitas vezes subestimado, comunica-se através de sinais que, se interpretados com atenção e discernimento, podem nos guiar por caminhos inesperados. A forma como percebemos e reagimos a essas mensagens internas, especialmente quando elas desafiam nossas expectativas de normalidade, molda profundamente nossa experiência de saúde e bem-estar. O que começa como um sussurro, um leve desvio da rotina biológica, pode evoluir para um clamor que exige nossa total atenção, forçando-nos a reavaliar nossas próprias vulnerabilidades. À medida que avançamos, torna-se evidente que a interconexão entre o nosso mundo interior e o ambiente exterior é mais profunda e dinâmica do que frequentemente admitimos. Os ecossistemas, com suas próprias leis e ritmos, interagem conosco de maneiras que nem sempre são imediatamente aparentes. A fragilidade de nossas barreiras biológicas, embora projetada para proteção, também nos expõe a influências que podem vir de fontes inesperadas, redefinindo a própria noção de segurança. A paisagem da saúde global, em constante transformação, nos desafia a manter uma postura de aprendizado contínuo e adaptação, reconhecendo que os perigos que enfrentamos podem emergir de contextos antes considerados inócuos.
Nesse ponto de convergência, percebemos que a compreensão dos mecanismos subjacentes a certos fenômenos é crucial para a navegação em um mundo em constante mudança. As lições aprendidas, as observações feitas e as respostas científicas e pessoais articuladas ao longo desta exploração criam um mosaico de conhecimento. Este mosaico não é meramente um registro de eventos passados, mas um convite à introspecção e à aplicação de novas perspectivas em nossa relação com a saúde e o mundo natural. É como se, ao juntar as peças de um quebra-cabeça complexo, começássemos a vislumbrar um padrão maior, uma ordem subjacente que nos orienta na direção de uma compreensão mais profunda. Assim, ao nos prepararmos para a reflexão final, é importante reconhecer que cada fio desvendado contribui para um tapeçar mais amplo. A maneira como lidamos com o inesperado, a nossa capacidade de adaptação e a busca incessante por respostas moldam não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro. Os insights adquiridos ao longo desta trajetória nos preparam para contemplar as implicações mais amplas, guiando-nos para um entendimento que transcende a experiência individual e se conecta a uma sabedoria coletiva sobre a fragilidade e a resiliência da vida. A intrincada dança entre o corpo e o mundo exterior, muitas vezes percebida em sua banalidade cotidiana, revela-se sob a lente da experiência um palco de interações complexas e, por vezes, surpreendentes. A história de Stephanie, desde o incômodo inicial de uma coceira persistente até a descoberta alarmante de uma vida alienígena sob sua pele, serve como um poderoso testemunho da delicadeza da nossa existência e da constante vigilância que ela exige. O que começa como um sinal discreto, uma pequena falha na barreira protetora do corpo, pode, em um desenrolar de eventos, transformar-se em um drama médico que desafia a compreensão e perturba a sensação de segurança íntima. Este percurso nos ensina que a saúde não é um estado estático a ser garantido, mas um processo dinâmico, uma negociação contínua com as forças que nos cercam, visíveis e invisíveis. A natureza, em sua dualidade intrínseca, oferece tanto refúgio quanto risco. A beleza serena da Floresta Negra, um convite à reconexão com as origens, carrega consigo os segredos de um ecossistema vibrante e, por vezes, perigoso. A lição implícita é que, ao nos aventurarmos nesses ambientes, abraçamos uma responsabilidade inerente de nos protegermos, de reconhecermos as ameaças potenciais e de adotarmos as precauções necessárias. A fragilidade do corpo humano diante de parasitas e vetores, amplificada pelas mudanças climáticas e pela crescente interconexão global, exige uma nova conscientização. Não se trata de sucumbir ao medo, mas de cultivar um respeito informado pela complexidade da vida e pelos mecanismos que a regem. A narrativa nos conduz a uma compreensão mais profunda de que a saúde é multifacetada, abrangendo não apenas o bem-estar físico, mas também o equilíbrio psicológico e neurológico. As sequelas da experiência de Stephanie, as sensações fantasmagóricas e os zumbidos persistentes ilustram como o trauma de uma invasão corporal pode deixar marcas duradouras na percepção e no funcionamento do indivíduo. Isso ressalta a importância de uma abordagem holística na recuperação, que aborde não apenas a erradicação do agente patogênico, mas também a cura das feridas invisíveis deixadas na mente e no corpo. A capacidade de ouvir e validar essas experiências subjetivas é, portanto, um componente essencial no processo de cura e na restauração da sensação de integridade. O verdadeiro aprendizado, contudo, reside na transição da mera constatação dos fatos para a internalização de suas implicações. A história de Stephanie não é um conto isolado,
mas um eco de inúmeras outras vulnerabilidades que habitam o nosso mundo. Ela nos chama a reexaminar nossas próprias práticas, a nossa relação com o ambiente e a maneira como interpretamos os sinais que nosso corpo nos envia. A complacência diante de sintomas banais, a subestimação de riscos aparentemente remotos, estes são os véus que, por vezes, nos impedem de agir proativamente. A prática da vigilância atenta e do cuidado com a própria saúde, a verdadeira prática, começa agora, com a consciência de que cada detalhe importa. É um convite a uma jornada contínua de autoconhecimento e responsabilidade, onde a sabedoria reside em ouvir atentamente os sussurros do corpo antes que eles se transformem em gritos de alarme. E aqui vai um dado importante. E se essa história já mexeu com você, espere até conhecer o caso de um jovem nos arredores de Munique. Ele acreditava que sofria apenas com uma dor de dente comum, mas a origem do problema estava em um lugar que ninguém poderia imaginar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca o próximo episódio. Aqui você encontra histórias reais, emocionantes e, acima de tudo, que podem transformar a forma como você enxerga sua própria saúde e o mundo ao seu redor.